Cara, o Corinthians é um caso à parte mesmo. Quando eu tô assistindo o jogo, geralmente, agora depois que eu criei o canal, eu tô assistindo o jogo e já pensando, né, o que que eu vou falar no vídeo e tal, né? Fazer as minhas análises, entre aspas, que como eu sempre gosto de frisar aqui, eu não sou analista, né? Se eu faço vídeo é de torcedor, né? E pra ouvir a opinião de vocês, o que que vocês também acharam sobre o jogo. Inclusive, se você é novo por aqui, convido a conhecer o canal aí, né? Seguir pra fazer os pós-jogos. E pra mim o mais interessante é a resenha. Eu queria que vocês comentassem no vídeo aí, saber como vocês também viram o jogo, né? Ah, e também pedir pra você que já é da casa, se puder deixar o like, o hype aí, eu agradeço muito, isso aí ajuda a divulgar o canal pra novas pessoas, né? Mas como eu ia falando, aí quando eu tô assistindo, eu já vou pensando assim no que eu vou falar durante o vídeo e tal. E, cara, eu já tava assim, pô, esse time desgraçado, a vantagem que o Corinthians construiu em cima do São Paulo durante 10 anos de não ter perdido nenhum jogo na arena, os caras vão conseguir em 2 anos, né, que perdeu o primeiro ano passado, já vai perder a segunda agora. E o Breno Bidon chegou no final pra salvar o nosso dia. Bom, galera, vamos falar um pouquinho aí sobre esse majestoso. Nossa, que segundo tempo do Corinthians, hein? Meu Deus do céu. Mas vamos falar aí do primeiro e do segundo tempo, né? Comentar um pouquinho com vocês aí, falar umas impressões sobre o jogo aí. Também, como eu sempre falo, eu queria saber o que vocês acharam aí. Deixa o seu comentário pra mim sobre o que você achou do jogo, beleza? Bom, Coringão 1, São Paulo 1, na Neoquímica Arena, nessa tarde de domingo. E, cara, que jogo louco, né? Porque o primeiro tempo o Corinthians fez por onde? Massacrou não, mas jogou bem melhor que o São Paulo, né? Teve, se eu não me engano, terminou o primeiro tempo, as finalizações terminaram 7-1 ou 8-1, alguma coisa assim, né? E essa uma finalização do São Paulo foi o gol do São Paulo, cara. O futebol é uma coisa de louco, né? O Corinthians dá 7 finalizações, não consegue fazer o gol, o São Paulo dá uma e faz o gol. E no segundo tempo o Corinthians, nossa senhora, cara, me lembrou o Corinthians daqueles tempos que a gente comentava do Corinthians que escolhia jogo pra jogar no ano passado, né? Parecia que era um daqueles jogos que ele tinha escolhido pra não jogar. Cara, o que foi aquilo, aquela quantidade de passe errado? Meu Deus do céu, cara. E o engraçado foi o seguinte, o Corinthians, depois que ele tomou o gol do São Paulo, no finalzinho do primeiro tempo, ele teve aquele. Quem tá acompanhando vai lembrar de eu usar esse termo, né? Eu não vou ficar falando o porquê que eu falo esse termo, do tal do senso de urgência, né? O Corinthians teve o senso de urgência de querer empatar ali no final do primeiro tempo. Aí eu pensei assim, ah, beleza, o Corinthians vai voltar, vai continuar jogando do jeito que jogou o primeiro tempo, show, a gente vai empatar e virar esse jogo. Chega o segundo tempo, a performance totalmente diferente. Bom, vamos lá, vamos começar aí com a escalação do jogo, né? Como a gente sempre começa aqui falando, pra gente já ir falando quem jogou e fazer algumas avaliações iniciais aí, né, da partida de cada jogador. O Corinthians foi a campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Bidu nas laterais, Gustavo Henrique e André Ramalho, ou seja, voltou à zaga titular do ano passado, beleza? No meio de campo jogou o garoto André, o Ranieri, o Carrilho e o Breno Bidon um pouquinho mais à frente deles, né? E na frente o Yuri Alberto. Vamos falar do Yuri Alberto já já. E o Kaique. Hoje a opção do Dorival foi pelo Kaique aí. Às vezes a gente acha meio estranho, né? Porque o Dieguinho tinha feito um bom jogo no último jogo, né? A gente não entende o porquê dessas mudanças repentinas, mas como a gente sempre comenta, só quem tá lá no treinamento no dia a dia sabe como o Kaique vem treinando. De repente o Dorival viu que ele tava treinando muito bem e falou, ah, vou dar uma chance pra ele e tal. Ou, de repente, o Dieguinho acusou alguma coisa física e quiseram dar uma minutagem menor pra ele, enfim. A gente nunca sabe o porquê dessas opções, né? Mas eu ainda acho que talvez o Dieguinho fosse uma melhor opção ali pra entrar jogando, né? E dos jogadores que eu citei aí, acho que não tem nada pra falar em especial de nenhum, né? A não ser do Yuri Alberto, mas eu vou deixar pra falar no momento oportuno, quando eu estiver falando do lance a lance do jogo, né? E também a gente tem que falar da estreia, né? O Matheus Pereira voltou aí e nossos primeiros lances dele, eu falei assim, ah, não dá pra criticar o cara, né? O cara deve estar nervoso e tal, voltar pra casa depois de parece que 10 anos que ele ficou fora, né? Deve ter um peso emocional ali, né? Ele tá voltando ao Corinthians, mas os primeiros passes dele ali, ele já deu um passe bem errado,
Mas enfim, vamos falar do lance a lance do jogo, que eu acho melhor do que ficar falando solto assim. Bom, como eu falei no primeiro tempo, o Corinthians foi muito superior. Com 2 minutos, o Corinthians já teve uma falta na entrada da área ali, sofrida pelo Breno Bidon. O Matheus Bidu bateu, no goleiro do São Paulo espalmou pra fora. 2 minutos de jogo, o Coringão já tava em cima dos tricolor. Com 4 minutos, o Coringão já tava tendo a sua segunda chance aí. Depois de um chute prensado, dado pelo Breno Bidon aí, o Corinthians ganhou um escanteio, mas que não gerou nada, mas já era. Esse chute prensado do Breno Bidon foi, né, seria perigoso se não tivesse sido tirado pelo São Paulo, acabou gerando esse escanteio. Aí vamos falar do nosso querido Yuri Alberto. Ah, cara, eu dou risada pra não chorar, meu, porque quando eu lembro do Yuri Alberto, o que acontece? Os lances dele marcantes, de gol de título e tal, essas coisas acabam ficando marcadas na nossa memória. Mas, gente, ele já tinha perdido um gol no jogo passado, né, bem fácil de fazer. E esse jogo aqui, era um lance dividido ali e tal, mas confusão na zaga do São Paulo, né? Se eu não me engano, acho que foi o Arboleda ia quase fazendo um gol contra. Cara, a bola sobrou ali a feição pro Yuri cabecear pro gol. Lembra que no vídeo passado eu tava comentando sobre Yuri Alberto versus Pedro Raul, né? Que eu falei que talvez alguns tipos de gol que o Yuri perde, talvez o Pedro Raul não fosse perder. Esse era um gol que era favorável pro Pedro Raul fazer, né? Até pela estatura dele, ele não ia ter que se matar pra dar de cabeça igual o Yuri Alberto se matou. Mas o Yuri, sem goleiro, jogou de zagueiro, cabeceou pra fora. Deixa pra mim nos comentários aí pra mim se você achou gol perdido ou se tava difícil ali pra ele cabecear mesmo. Com 21 minutos, mais um escanteio pro Corinthians que se originou o seguinte, de uma jogada do Kaique. O Kaique tava meio sumido no jogo, mas nesse lance, numa jogada anterior que ele já tinha feito, que ele ia dar uma escapada e arrancou um cartão amarelo do jogador de São Paulo, nesse lance aí também ele fez uma boa jogada que sobrou para um chute do André, que acabou gerando esse escanteio. Então, tinha sido a segunda jogada boa do Kaique no jogo, parecia que ele ia entrar no jogo e ia começar a jogar, mas infelizmente depois disso, dessas duas jogadas aí, eu pelo menos não lembro de nada muito efetivo que o Kaique tenha feito no jogo. Ah, e nesse escanteio gerado, o André Ramalho cabeceou para fora. Com 28 minutos, um belo contra-ataque do Corinthians, o Yuri Alberto arrancou, dessa vez fez o certo, uma bela finalização de perna esquerda do Yuri, que o goleiro do São Paulo teve que tirar com a ponta do dedo. Sobrou pro Bidon na ponta direita, ele colocou pra área de novo, mas dessa vez o Yuri chegou, segundo o árbitro, fazendo falta no jogador de São Paulo. Yuri Alberto tomou até o cartão amarelo, infelizmente não foi dessa vez que o Corinthians conseguiu fazer o gol. Aí aos 37 minutos, o São Paulo que não tinha chego nenhuma vez, jogada pela ponta esquerda do ataque do São Paulo, cruzamento na área, o jogador deles, o Tapia, subiu entre dois zagueiros do Corinthians sozinho, cabeceou no canto do Hugo, que não tinha o que o Hugo fazer ali, né? Tentou ir na bola ainda, não conseguiu fazer nada. Gol deles, sendo que o Corinthians estava jogando muito melhor do que o São Paulo. O São Paulo até então não tinha feito nada do jogo, o Hugo estava com o uniforme impecável. Aos 42 minutos teve um lance curioso, eu queria até que vocês também, se puder, tô pedindo bastante comentário para vocês hoje, comentassem para mim o que aconteceria nesse lance, por quê? Teve a jogada do Corinthians, o ataque, né? Ele se desenrolou, aí o André tentou chutar mascado, e o Mateuzinho, né? Sobrou a bola pro Mateuzinho sem querer, oriunda desse chute do André, e o Mateuzinho tentou dar uma cavadinha que passou raspando do lado do goleiro. Mas, na jogada anterior do Yuri Alberto, né? A galera ficou pedindo um agarrão dentro da área. E aí ficou até a torcida do Corinthians vaiando e tal, que o juiz nem chamou o VAR. Aí eu fico me perguntando, né? Teve uma certa demora ali entre esse possível pênalti no Yuri e a jogada do Mateuzinho. Digamos que o Mateuzinho tivesse feito o gol, desse a cavadinha ali e fizesse o gol. E o VAR checasse e fosse pênalti no Yuri. O que acontece? Conta o gol e ainda dá um pênalti pro Corinthians cobrar? Ou o fato de ter feito o gol configura vantagem e anula o pênalti? Quem entender de arbitragem aí, deixa nos comentários aí pra elucidar, que eu não sei se mais alguém ficou com essa dúvida fora eu. Eu fiquei com essa dúvida que eu não sei como funciona nesse caso. 44 minutos, aí o segundo ataque do São Paulo no primeiro tempo, uma bola parada, né? O São Paulo cruzou na área, um jogador deles deu uma casquinha na bola que mudou a trajetória, o Hugo teve que se esforçar ali pra fazer uma grande defesa. E aos 46 minutos, a jogada derradeira do Corinthians aí no primeiro tempo, o São Paulo erra ali na saída de bola, o Corinthians recupera.
e o Yuri Alberto chuta de perna esquerda, se eu não me engano, a bola vai com bastante força em direção ao gol, mas bem mais alto ali do que deveria ir na meta. Aí nos acréscimos ali teve um lance que o jogador de São Paulo ficou pedindo pênalti, mas cara, eu fico inconformado. Cara, eu quero saber assim, parece que a cultura do VAR veio pro futebol, mas os jogadores que são os principais afetados ainda não entenderam. Porque o Hugo foi sair jogando, aí o Tapia foi pra cima dele, tipo, pulou e tentou pôr a mão na bola, né? Aí eles tiveram um desentendimento ali, o Hugo empurrou o Tapia. Meu, o Tapia ficou simulando como se tivesse acertado o rosto dele. O que ele queria? Que o juiz desse pênalti com 50 câmeras em volta do gramado pra ver que não foi nada o lance? Até na própria transmissão lá, o Wilsinho, aquele ex-jogador deles lá que tava como embaixador do São Paulo, que eles têm um embaixador para cada time lá na TNT, tava falando que, eu até queria que fosse pênalti, mas depois vendo o replay, dá pra ver que não foi nada mesmo. Então, tipo, os caras não aprendem, o VAR já tá no Brasil não sei quantos anos, os caras ainda... Isso prejudica o espetáculo, atrasa o jogo, tipo, fica um antijogo, fica tentando ludibriar o árbitro, sendo que esse tipo de lance não vai enganar o árbitro, não vai acontecer nada, o cara quer ganhar um pênalti na mão grande ali. Aí vamos nós pro segundo tempo, cara... Eu tava, como eu falei anteriormente, tava com uma expectativa boa, que o Corinthians ia chegar, não vamos, não sei o quê, a gente fez um bom primeiro tempo, vamos compensar agora, vamos recuperar... Mas Jesus amado, cara, que segundo tempo feio do Corinthians, hein? Feio, hein? Até sair o gol do Bidon. Nossa, eu vou ter pouca coisa pra comentar aqui de bom que o Corinthians fez, viu? Putz, só passe errado. Eu lembro de, cara, um cruzamento do Mateuzinho que foi lá na PQP. Uma pedalada do Vitinho que pra mim... Até então, como eu falei que eu fico pensando as coisas pra falar, né? Pra mim tinha sido o retrato do segundo tempo. Eu ia fazer esse comentário, a pedalada que o Vitinho deu e tropeçou na bola sozinho. Nossa, que horrível que tava. Bom, galera, terminando de gravar no celular aqui, que eu não tô acostumado com essa vida de youtuber. Sempre esqueço de pôr a câmera pra carregar. Mas acabou a bateria da minha câmera, eu vou tentar terminar de gravar aqui pra vocês. Então, como eu tava falando sobre o segundo tempo do Corinthians tão fraco, uma coisa que eu sempre uso como parâmetro, assim, a gente percebe o comportamento da torcida, né? E a gente sempre comenta que o Corinthians, a torcida carrega o time e tal, né? Só que tem vez que o time tem que fazer a torcida querer interagir também, né? E eu percebi, claro que dentro do estádio é outra pegada, né? Às vezes em casa pela transmissão a gente não tem a noção exata, porque tem aquele negócio, eles colocam o microfone mais alto, mais baixo, você não consegue... Mas eu particularmente percebi nitidamente que a torcida tava meio xoxa hoje, sabe? Daquele desempenho tão horrível que o Corinthians estava tendo no segundo tempo, não tava conseguindo fazer a torcida se empolgar e querer ajudar o time, entendeu? Tava complicado, cara. O Corinthians tava muito, muito, muito devagar no segundo tempo. Horrível, cara. Meu Deus do céu, que segundo tempo feio. Com 9 minutos, teve um lance ali, de uma cabeçada do Gustavo Henrique, que teve um desvio no jogador de São Paulo, e depois o goleiro do São Paulo acabou fazendo uma grande defesa. Os jogadores do Corinthians ficaram pedindo pênalti até, mas daí depois no replay deu pra ver que não foi nada, a bola bateu no ombro do jogador de São Paulo, né? Mas... chegaram a comentar que talvez a bola teria entrado, mas dá pra ver no replay que a defesa foi bem fora do gol, né? Então, com 9 minutos aí foi a primeira jogada de perigo do Corinthians, né? E anotei aqui, chegamos aos 20 minutos, o Corinthians, como eu falei lá no início do vídeo, parecendo aquele Corinthians do ano passado, dos jogos que escolhia não jogar, não fazendo nada em campo, passe errado pra caramba. Todos os jogadores dando passe errado. Eu lembro de passe errado do Yuri Alberto, do Mateuzinho, do Bidu, de todo mundo, praticamente todo mundo ali dando passe errado. Horrível, cara. Que jogo horrível. Eu já tava, como eu falei, com o pensamento já em falar, nossa, os caras conseguiram dar a vitória pro São Paulo, que o Corinthians não dava nenhuma vitória em 10 anos, agora vai dar 2 no intervalo de 1 ano, praticamente. Dentro da Neoquímica Arena, no caso, né? Aí o Dorival começou as mudanças pra tentar ir pra cima, né, pra tirar essa diferença do São Paulo. Colocou, vou olhar na minha colinha aqui que eu sempre olho, o Carrilho no lugar do Matheus Pereira, perdão, o Matheus Pereira no lugar do Carrilho e tirou o Kaique e colocou o Dieguinho. Aí quando o jogo parou pra hidratação, ele deixou o Corinthians mais... Eu tô olhando no vídeo que eu tô parecendo o Kaká Catalão, faltou a toalhinha aqui pra me secar também, tá quente hoje aqui. Colocou o Vitinho no lugar do Ranielli, meteu o time pra cima de vez pra tentar buscar o empate. E você vê, eu falei a jogada anterior aos 9.
Há 31 minutos o Gustavo Henrique deu um chute de fora da área. Finalmente um chute do Corinthians no gol. Perdendo o jogo, jogando em casa. Com 31 minutos o Gustavo Henrique foi dar um chute fora da área que também foi fácil pro goleiro de São Paulo pegar. Não foi nada demais também o chute dele, meu Deus do céu. E aos 36 ele tirou o André e botou o Pedro Raul, que acabou surtindo efeito, que ele participou diretamente da jogada do gol, dando passe pro Breno Bidon. E aos 90 minutos, Breno Bidon, que tava meio sumido no jogo, não tinha feito muita coisa o Bidon até então, acertou a canhotinha ali no canto do goleiro do São Paulo, gol do Corinthians e mantivemos a invencibilidade não, né? Porque eles ganharam um ano passado, né? A quase invencibilidade contra eles na Neoquímica Arena, depois de um jogo modorrento, onde eu já estava preparado para vir fazer o vídeo falando de uma derrota para vocês aqui, porque o segundo tempo do Corinthians foi horrível. No saldo, eu não fico feliz com esse empate, porque não que no segundo tempo o Corinthians jogou mal e o São Paulo jogou bem, os dois times fizeram um jogo feio. Então, no saldo dos 90 minutos, o Corinthians teve um momento no primeiro tempo que ele foi muito superior que o São Paulo. E não teve nenhum trecho do jogo onde o São Paulo foi muito superior que o Corinthians. Então eu não entendo como um empate justo. Na minha opinião, eu acho que é 2 pontos que o Corinthians deixa pelo caminho aí. E tomara que não faça falta, né? Que a gente sabe que esse Campeonato Paulista aí vai ser diferenciado e cada jogo aí é 3 pontos importantes. Que o Corinthians não tenha que ficar correndo lá no final para tentar recuperar esses pontos aí que ele deixou de fazer agora, beleza? Bom, galera, fala aí pra mim o que vocês acharam do jogo. Acho que eu falei tudo, né? Deixa eu ver minhas anotações aqui. O gol do Bidon, depois não teve mais muita coisa, não. O que vocês acharam do jogo? Deixa pra mim nos comentários aí. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês. Desculpa finalizar o vídeo desse jeito. Eu sempre tento lembrar de pôr a câmera pra carregar, mas tem vezes que, como eu falei, eu não sou youtuber ainda, produtor de conteúdo do Corinthians. Quem sabe se vocês continuarem se inscrevendo no canal aí, um dia eu alcance essa meta, né? Quem sabe sonhar não custa nada. E agradecer aí aos primeiros 840 inscritos, muito obrigado, espero que você esteja gostando dos conteúdos. E se você chegou nesse vídeo aqui, queria convidar você a se inscrever e a conhecer os outros conteúdos do canal, beleza? Eu vou deixar indicado para você aqui na tela, como eu sempre deixo, outros conteúdos do canal aí, você que está chegando agora poder conhecer o canal, beleza? E se você clicar na minha carinha aqui, você se inscreve no canal aí, não perde as próximas resenhas, beleza? Valeu, galera, forte abraço, vai Corinthians agora. Jogo contra o Santos, quinta-feira que vem. Ah, tá vendo? Eu tinha que ter ganho esse jogo, que agora é outro clássico, mas fora de casa, né? Mais complicado tirar 3 pontos. Mas vamos que vamos, que é Corinthians, a gente sempre acredita que vai conseguir. Mas antes de quinta eu devo postar algum dos outros conteúdos que eu posto no canal aí pra vocês, beleza? Forte abraço, vai Corinthians e até o próximo vídeo.